revolução e a reprimiu, e assim, para o bem geral, ele não pôde parar por causa da vida de um homem. Você não vai vir para outra mesa? Sugeriu Ana Pavlovna. Mas Pierre continuou seu discurso sem dar atenção a ela. Não, exclamou ele, ficando cada vez mais ansioso. Napoleão é grande porque se elevou superior à revolução, suprimiu seus abusos, preservou tudo o que havia de bom nela, igualdade de cidadania e liberdade de expressão e de imprensa, e só por isso obteve o poder. Sim, se tendo obtido o poder, sem se valer dele para cometer assassinato, ele o tivesse devolvido ao rei legítimo e o teria chamado de grande homem, observou o Visconde. Ele não podia fazer isso. O povo só lhe deu poder para que ele pudesse livrá-los dos Bourbons e porque viram que ele era um grande homem. A revolução foi uma coisa grandiosa. Continuou Monsieur Pierre, traindo com essa proposição desesperada e provocativa sua extrema juventude e seu desejo de expressar tudo o que estava em sua mente. O quê? Revolução e regicídio são uma coisa grandiosa? Bem, depois disso. Mas você não virá a esta outra mesa? Repetiu Ana Pavlovna. O contrato social de Rousseau, disse o Visconde com um sorriso tolerante. Não estou falando de regicídio, estou falando de ideias. Sim, ideias de roubo, assassinato e regicídio, novamente interpôs uma voz irônica. Esses foram extremos, sem dúvida, mas não são o mais importante. O que é importante são os direitos do homem, a emancipação dos preconceitos e a igualdade de cidadania e todas essas ideias que Napoleão manteve em pleno vigor. Liberdade e igualdade, disse o Visconde com desprezo, como se finalmente decidisse seriamente provar a esse jovem quão tolas eram suas palavras, palavras altissonantes que há muito foram desacreditadas. Quem não ama a liberdade e a igualdade? Até mesmo nosso Salvador pregou liberdade e igualdade. As pessoas desde a Revolução se tornaram mais felizes. Pelo contrário, queríamos liberdade, mas Bonaparte a destruiu. O príncipe Andreu continuou olhando com um sorriso divertido de Pierre para o Visconde e do Visconde para sua anfitriã. No primeiro momento da explosão de Pierre, Ana Pavlovna, apesar de sua experiência social, ficou horrorizada. Mas quando ela viu que as palavras sacrílegas de Pierre não haviam exasperado o Visconde e se convenceu de que era impossível detê-lo, ela reuniu suas forças e se juntou ao Visconde em um ataque vigoroso ao orador. Mas, meu caro Monsieur Pierre, disse ela, como você explica o fato de um grande homem executar um duque ou mesmo um homem comum que é inocente e não julgado? Eu gostaria, disse o Visconde, de perguntar como o senhor explica o 18º Brumário. Isso não era uma impostura? Foi uma fraude, e nada parecida com a conduta de um grande homem. E os prisioneiros que ele matou na África? Isso foi horrível, disse a princesinha, encolhendo os ombros. Ele é um sujeito baixo, diga o que quiser, comentou o príncipe Hippolyte. Pierre, sem saber a quem responder, olhou para todos eles e sorriu. Seu sorriso era diferente do meio sorriso de outras pessoas. Quando ele sorriu, seu olhar grave, até um tanto sombrio, foi instantaneamente substituído por outro um olhar infantil, gentil e até um tanto bobo, que parecia pedir perdão. O Visconde que o encontrava pela primeira vez viu claramente que esse jovem jacobino não era tão terrível quanto suas palavras sugeriam. Todos ficaram em silêncio. Como você espera que ele responda tudo de uma vez? Disse o príncipe Andreu. Além disso, nas ações de um estadista é preciso distinguir entre seus atos como pessoa privada, como general e como imperador. Assim me parece. Sim, sim, claro. Pierre entrou na conversa, satisfeito com a chegada desse reforço. Deve-se admitir, continuou o príncipe Andrei, que Napoleão, como homem, era grande na ponte de Arcola e no hospital de Jaffa, onde deu a mão aos atingidos pela peste, mas há outros atos que é difícil de justificar. O príncipe Andreu, que evidentemente desejava diminuir o constrangimento dos comentários de Pierre, levantou-se e fez um sinal para sua esposa de que era hora de ir. De repente, o príncipe Hippolyte começou a fazer sinais para que todos participassem, e pedindo a todos que se sentassem, começou. Disseram-me uma história encantadora de Moscou hoje e devo tratá-lo com ela. Desculpe-me, Visconde, devo contar em russo ou o ponto será perdido. E o príncipe Hippolyte começou a contar sua história em russo como um francês falaria depois de passar cerca de um ano na Rússia. Todos esperaram, tão enfática e ansiosamente ele exigiu sua atenção para sua história. Há em Moscou uma senhora, uma dame, e ela é muito mesquinha. Ela deve ter 2 lacaios atrás de sua carruagem e muito grandes. Esse era o gosto dela. E ela tinha uma empregada, também grande. Ela disse. Aqui o príncipe Hippolyte fez uma pausa, evidentemente coletando suas ideias com dificuldade. Ela disse. Oh sim. Ela disse, menina, para a empregada, vista uma libré, levante-se atrás da carruagem e venha comigo enquanto faço algumas ligações.
Aqui o príncipe Hippolyte balbuciou e caiu na gargalhada muito diante de sua audiência, o que produziu um efeito desfavorável ao narrador. Várias pessoas, entre elas a senhora idosa e Anna Pavlovna, sorriram. Alfred. De repente, houve um grande vento. A garota perdeu o chapéu e seus longos cabelos caíram aqui e ele não conseguiu mais se conter e continuou, entre suspiros de riso, e o mundo inteiro sabia. E assim a anedota terminou. Embora fosse inteligível porque ele o havia contado, ou porque tinha que ser contado em russo, ainda assim Anna Pavlovna e os outros apreciaram o tato social do príncipe Hippolyte em encerrar tão agradavelmente a explosão desagradável e hostil de Pierre. Depois da anedota, a conversa se dividiu em uma conversa insignificante sobre o último e o próximo baile, sobre teatros e quem encontraria quem, quando e onde. Tendo agradecido a Anna Pavlovna por sua encantadora festa, os convidados começaram a se despedir. Pierre estava desajeitado, robusto, de altura média, largo, com enormes mãos vermelhas. Ele não sabia, como diz o ditado, como entrar em uma sala de estar e menos ainda como sair de uma, isto é, como dizer algo particularmente agradável antes de ir embora. Além disso, ele estava distraído. Quando ele se levantou para ir, ele pegou em vez do seu o chapéu de 3 pontas do general e segurou-a, puxando a pluma, até que o general lhe pediu para restaurá-lo. Toda a sua distração e incapacidade de entrar em uma sala e conversar nela foi, no entanto, redimida por sua expressão gentil, simples e modesta. Anna Pavlovna voltou-se para ele e, com uma brandura cristã que expressava perdão por sua indiscrição, acenou com a cabeça e disse: Espero vê-lo novamente, mas também espero que mude de opinião, meu caro Monsieur Pierre. Quando ela disse isso, ele não respondeu e apenas se curvou, mas novamente todos viram seu sorriso, que não dizia nada, a menos que talvez, opiniões são opiniões, mas você vê como sou um sujeito capital e bem-humorado. E todos, incluindo Anna Pavlovna, sentiram isso. O príncipe André havia saído para o salão e, virando os ombros para o lacaio que o ajudava com sua capa, ouviu com indiferença a conversa de sua esposa com o príncipe Hippolyte, que também havia entrado no salão. O príncipe Hippolyte ficou perto da linda princesa grávida e olhou fixamente para ela através de seus óculos. Entre, Annette, ou você vai pegar um resfriado, disse a princesinha, despedindo-se de Anna Pavlovna. Está resolvido, acrescentou ela em voz baixa. Anna Pavlovna já havia conseguido falar com Lise sobre o casamento que ela contemplava entre Anatoly e a cunhada da princesinha. Eu confio em você, minha querida, disse Anna Pavlovna, também em voz baixa. Escreva para ela e deixe-me saber como seu pai vê o assunto. Au revoir. E ela saiu do salão. O príncipe Hippolyte se aproximou da princesinha e, inclinando o rosto para perto dela, começou a sussurrar algo. Dois lacaios, o da princesa e o seu, estavam segurando um chale e uma capa, esperando que a conversa terminasse. Eles ouviram as frases francesas que para eles não tinham sentido, com um ar de compreensão, mas não desejando parecer fazê-lo. A princesa, como sempre, falou sorrindo e ouviu com uma risada. Sou muito feliz por não ter ido à casa do embaixador, disse o príncipe Hippolyte, tão enfadonho. Foi uma noite deliciosa, não foi? Delicioso. Dizem que o baile vai ser muito bom, respondeu a princesa, levantando o lábio felpudo. Todas as mulheres bonitas da sociedade estarão lá. Nem todos, pois você não estará lá, nem todos, disse o príncipe Hippolyte sorrindo alegremente, e arrancando o chale do lacaio, a quem ele até empurrou para o lado, ele começou a enrolá-lo em volta da princesa. Seja por constrangimento ou intencionalmente, ninguém poderia ter dito qual. Depois que o chale foi ajustado, ele manteve o braço em volta dela por um longo tempo, como se a abraçasse. Ainda sorrindo, ela se afastou graciosamente, virando-se e olhando para o marido. Os olhos do príncipe Andreu estavam fechados, tão cansado e sonolento ele parecia. Você está pronta? Ele perguntou à esposa, olhando além dela. O príncipe Hippolyte vestiu apressadamente sua capa, que na última moda chegava até seus calcanhares e, tropeçando nela, correu para a varanda seguindo a princesa, a quem um lacaio estava ajudando a entrar na carruagem. Princesse ao revoir, gritou ele, tropeçando com a língua e também com os pés. A princesa, pegando o vestido, estava sentando-se na carruagem escura, o marido ajustando o sabre, o príncipe Hippolyte, sob o pretexto de ajudar, estava no caminho de todos. Permita-me, senhor, disse o príncipe Andrew em russo em um tom frio e desagradável para o príncipe Hippolyte, que estava bloqueando seu caminho. Estou esperando por você, Pierre, disse a mesma voz, mais gentil e afetosamente. O postilhão começou, as rodas da carruagem chacoalharam. O príncipe Hippolyte riu espasmodicamente enquanto estava na varanda esperando o visconde que havia prometido levar para casa.
Bem, mon cher, disse o Visconde, sentando-se ao lado de Hippolyte na carruagem, sua princesinha é muito bonita, muito simpática mesmo, bastante francesa, e ele beijou as pontas dos dedos. Hippolyte caiu na gargalhada. Você sabe, você é um sujeito terrível por todos os seus ares inocentes, continuou o Visconde. Tenho pena do pobre marido, aquele pequeno oficial que se dá ares de monarca. Hipólito balbuciou novamente e, em meio às suas risadas, disse: E você estava dizendo que as damas russas não são iguais às francesas? É preciso saber como lidar com eles. Pierre, chegando primeiro à casa, entrou no escritório do príncipe Andrew como se estivesse em casa e, por hábito, imediatamente se deitou no sofá, tirou da prateleira o primeiro livro que chegou à sua mão eram os comentários de César e, apoiando-se no cotovelo, começou a lê-lo no meio. O que você fez com Azra? Cheddar. Ela vai estar muito doente agora, disse o príncipe Andrew ao entrar no escritório, esfregando as pequenas mãos brancas. Pierre virou todo o corpo, fazendo o sofá ranger. Ele ergueu o rosto ansioso para o príncipe Andrew, sorriu e acenou com a mão. Aquele abade é muito interessante, mas ele não vê a coisa sob a luz certa. Na minha opinião, a paz perpétua é possível, mas não sei como expressá-la. Não por um equilíbrio de poder político. Era evidente que o príncipe André não estava interessado em uma conversa tão abstrata. Não se pode dizer em todos os lugares tudo o que se pensa, mon cher. Bem, você finalmente decidiu alguma coisa? Você vai ser um guarda ou um diplomata? Perguntou o príncipe Andreu após um silêncio momentâneo. Pierre sentou-se no sofá com as pernas dobradas embaixo dele. Realmente, eu ainda não sei. Eu não gosto nem de um nem de outro. Mas você deve decidir sobre algo. Seu pai espera isso. Pierre, aos 10 anos, foi enviado ao exterior com um abade como tutor e permaneceu ausente até os 20. Quando ele voltou para Moscou, seu pai dispensou o abade e disse ao jovem: Agora vá para Petersburgo, olhe em volta e escolha sua profissão. Eu concordo com qualquer coisa. Aqui está uma carta para o príncipe Vasily, e aqui está o dinheiro. Escreva-me tudo sobre isso e eu ajudarei em tudo. Pierre já estava escolhendo uma carreira há 3 meses e não havia decidido nada. Era sobre essa escolha que o príncipe Andrew estava falando. Pierre esfregou a testa. Mas ele deve ser maçom, disse ele, referindo-se ao abade que conhecera naquela noite. Isso é tudo bobagem. O príncipe André novamente o interrompeu. Vamos falar de negócios. Você já esteve na Horse Guards? Não, eu não tenho, mas é isso que tenho pensado e queria lhe dizer. Há uma guerra agora contra Napoleão. Se fosse uma guerra pela liberdade, eu poderia entendê-la e seria o primeiro a entrar no exército, mas ajudar a Inglaterra e a Áustria contra o maior homem do mundo não é certo. O príncipe Andrew apenas encolheu os ombros com as palavras infantis de Pierre. Ele colocou o ar de quem acha impossível responder a tal absurdo, mas na verdade teria sido difícil dar qualquer outra resposta que não a que o príncipe André deu a essa pergunta ingênua. Se ninguém lutasse, exceto por sua própria convicção, não haveria guerras, disse ele. Isso seria esplêndido, disse Pierre. O príncipe Andrew sorriu ironicamente. Muito provavelmente seria esplêndido, mas nunca acontecerá. Bem, por que você está indo para a guerra? Perguntou Pierre. Pelo que? Eu não sei. Eu devo. Além disso, estou indo. Ele fez uma pausa. Sou indo porque a vida que estou levando aqui não combina comigo. O farfalhar do vestido de uma mulher foi ouvido na sala ao lado. O príncipe André sacudiu-se como se estivesse acordando, e seu rosto assumiu a aparência que tivera na sala de visitas de Anna Pavlovna. Pierre tirou os pés do sofá. A princesa entrou. Ela havia trocado seu vestido por um vestido de casa tão fresco e elegante quanto o outro. O príncipe Andreu levantou-se e educadamente colocou uma cadeira para ela. Como é? Ela começou, como de costume em francês, acomodando-se rápida e agitadamente na poltrona. Como é que Annette nunca se casou? Como vocês são estúpidos por não terem se casado com ela? Desculpe-me por dizer isso, mas você não tem noção sobre as mulheres. Que sujeito argumentativo você é, Monsieur Pierre? E eu ainda estou discutindo com seu marido. Não consigo entender por que ele quer ir para a guerra, respondeu Pierre, dirigindo-se à princesa sem nenhum dos constrangimentos tão comumente mostrados por homens jovens em suas relações sexuais com mulheres jovens. A princesa começou. Evidentemente, as palavras de Pierre a tocaram profundamente. Ah, isso é exatamente o que eu digo a ele, disse ela. Eu não entendo nem um pouco porque os homens não podem viver sem guerras. Como é que nós, mulheres, não queremos nada desse tipo, não precisamos disso. Agora você deve julgar entre nós. Eu sempre digo a ele, aqui ele é o ajudante de campo do tio, uma posição muito brilhante. Ele é tão conhecido, tão apreciado por todos.
Outro dia, na casa dos Apraxins, ouvi uma senhora perguntando: Esse é o famoso príncipe Andreu? Eu realmente fiz. Ela riu. Ele é tão bem recebido em todos os lugares. Ele poderia facilmente se tornar ajudante de ordens do imperador. Você sabe que o imperador falou com ele muito graciosamente. Annette e eu estávamos conversando sobre como organizá-lo. O que você acha? Pierre olhou para o amigo e, percebendo que não gostava da conversa, não respondeu. Quando você está começando? Ele perguntou. Oh, não fale sobre a ida dele. Não. Não vou ouvir falar disso, disse a princesa no mesmo tom petulantemente brincalhão com que falara com Hippolyte na sala de estar e que era tão claramente inadequado para o círculo familiar do qual Pierre era quase membro. Hoje, quando me lembrei de que todas essas associações deliciosas devem ser interrompidas. Então você sabe, Andrella olhou significativamente para o marido. Estou com medo. Estou com medo. Ela sussurrou, e um arrepio percorreu suas costas. Seu marido olhou para ela como se estivesse surpreso ao notar que alguém além de Pierre e ele estava na sala, e se dirigiu a ela em um tom de polidez frígida. Do que você tem medo, Lizzie? Eu não entendo, disse ele. Ah, que egoístas todos os homens são. Todos, todos egoístas. Só por um capricho próprio. Só Deus sabe por quê. Ele me deixa e me tranca sozinha no campo. Com meu pai e minha irmã. Lembre-se, disse o príncipe Andreu gentilmente. Sozinho mesmo assim, sem meus amigos. E ele espera que eu não tenha medo. Seu tom agora era queixoso e seus lábios retraídos, dando-lhe não uma expressão alegre, mas animalesca, semelhante a um esquilo. Ela fez uma pausa como se achasse indecoroso falar de sua gravidez diante de Pierre, embora a essência da questão estivesse nisso. Ainda não consigo entender do que você tem medo, disse o príncipe Andreu lentamente, sem tirar os olhos da esposa. A princesa coou e ergueu os braços com um gesto de desespero. Não, Andreu, devo dizer que você mudou. Oh, como você tem. Seu médico disse para você ir para a cama mais cedo, disse o príncipe Andreu. É melhor você ir. A princesa não disse nada, mas de repente seu lábio curto e felpudo tremeu. O príncipe André levantou-se, encolheu os ombros e caminhou pela sala. Pierre olhou por cima dos óculos com ingênua surpresa, ora para ele e ora para ela, movido como se estivesse prestes a se levantar também, mas mudou de ideia. Por que eu deveria me importar que Monsieur Pierre estivesse aqui? Exclamou a princesinha de repente, seu lindo rosto de repente distorcido por uma careta chorosa. Há muito tempo queria perguntar a você, Andreu, por que você mudou tanto para mim? O que eu fiz com você? Você está indo para a guerra e não tem pena de mim. O que é? Lizzie, foi tudo o que o príncipe Andreu disse. Mas essa única palavra expressava uma súplica, uma ameaça e, acima de tudo, a convicção de que ela mesma se arrependeria de suas palavras. Mas ela continuou apressadamente. Você me trata como um inválido ou uma criança. Eu vejo tudo. Você se comportou assim há 6 meses. Izzy, eu imploro que você desista, disse o príncipe Andreu ainda mais enfaticamente. Pierre, que estava ficando cada vez mais agitado ao ouvir tudo isso, levantou-se e se aproximou da princesa. Ele parecia incapaz de suportar a visão das lágrimas e estava pronto para chorar. Acalme-se, princesa. Parece que sim para você, Perky. Garanto-vos que eu mesmo já experimentei. E assim, Perky, não, com licença. Um estranho está fora de lugar aqui. Não, não se aflige. Adeus. O príncipe André o pegou pela mão. Não, espere, Pierre. A princesa é gentil demais para querer me privar do prazer de passar a noite com você. Não, ele pensa apenas em si mesmo, murmurou a princesa sem conter as lágrimas de raiva. Lizzie, disse o príncipe Andreu secamente, levantando a voz para o tom que indica que a paciência está esgotada. De repente, a expressão raivosa e parecida com um esquilo do lindo rosto da princesa se transformou em um olhar de medo vitorioso e lamentável. Seus lindos olhos olhavam de soslaio para o rosto do marido, e os seus próprios assumiam a expressão tímida e depreciativa de um cachorro quando ele abana rápida mas debilmente o rabo caído. Mon Dieu. Ela murmurou e, levantando o vestido com uma das mãos, foi até o marido e beijou na testa. Boa noite, Lizzie, disse ele, levantando-se e beijando cortesmente a mão dela como teria feito com um estranho. Os amigos ficaram em silêncio. Nenhum dos dois se importou em começar a falar. Pierre olhava continuamente para o príncipe Andreu. O príncipe Andreu esfregou a testa com a mãozinha. Vamos jantar, disse ele com um suspiro, indo até a porta. Eles entraram na elegante, recém-decorada e luxuosa sala de jantar. Tudo, desde os guardanapos de mesa até a prata, porcelana e vidro, trazia aquela marca de novidade encontrada nas casas dos recém-casados. No meio do jantar,
O príncipe Andrew apoiou os cotovelos na mesa e, com um olhar de agitação nervosa como Pierre nunca tinha visto antes em seu rosto, começou a falar como alguém que há muito tempo